Ontem você aprendeu aqui no nosso Ver Mais a plantar uma árvore para bonsai. Hoje nós vamos te ensinar como cuidar dele. Parece uma planta delicada, frágil, né? Mas na verdade ela só precisa da maneira certa e de alguns truques para ter vida longa. Então quer aprender com a gente? Então vem assistir. Essa arvorezinha que encanta pela beleza e chama a atenção pelo tamanho e pela delicadeza é o bonsai. Disso todo mundo já sabe, né? Mas o que muita gente desconhece é que não é a árvore que ganha esse nome, e sim a técnica de torná-la miniatura. Mas aí, apesar de ser tão apreciada, muita gente tem medo de levar ela para casa, com receio de não saber ter os cuidados certos para manter ela viva por mais tempo. É por isso que hoje eu vim conversar com o bonsaísta Rafael de Souza para nos dar ótimas dicas para você cuidar do seu bonsai sem medo, não é isso, Rafael? É isso mesmo, Gisele. As pessoas têm um pouquinho de medo de cuidar do bonsai, mas é só seguir as técnicas certas que tudo dá certo. Eles vivem bastante. Para a gente começar, o bonsai ele precisa de uma base correta que vai tornar a vida dele muito melhor, né? O vaso do bonsai tem que ser um vaso correto. Geralmente eles são queimados a 1100 graus. Então ele vidrifica a argila a ponto de não competir com o substrato que está aqui dentro. Ele não vai puxar a umidade nem transferir calor. Esse é o vaso correto para o bonsai. Quando eu vou comprar, como que eu tenho que pedir o vaso? Pedir o vaso queimado a 1100 graus. Rafael, e qualquer planta pode se tornar um bonsai ou ela tem que ter alguma característica específica para a gente chegar nesse resultado tão bonito? A gente dá valor às plantas que têm tronco lenhoso, que são árvores, né? E que têm folhas pequenas. São essas as plantas que mais são usadas no bonsai hoje. Você não pode pegar uma planta com um tronco formado de água que ela não vai viver muito tempo. Então o tronco lenhoso é uma das principais características que se dá ao bonsai. Uma coisa muito importante para que esse bonsai se torne lindo, vistoso e saudável é a terra, o substrato que ele está plantado, né, Rafael? O que a gente precisa cuidar em relação a isso? Exatamente, Zé. O substrato do bonsai ele tem que ser um substrato bem drenado, com pedriscos, caco de telha. Então é um substrato onde a água desce e as raízes capilares, que são as que se alimentam, conseguem se reproduzir com mais facilidade. Como é que a gente consegue observar que esse solo aqui está bem drenado? Bom, primeiro aparentemente você vai ver o dreno, né, presente na terra. Isso tem que estar misturado lá embaixo na terra. Exatamente. Depois é através da rega, quando você colocou a água, ela vai descer uniformemente e rápido, né? A drenagem a gente usa a caqueira de telha fina, o pedrisco fino, que é esse pedrisco aqui, o pedrisco grosso e a caqueira de telha grossa. Então a gente mistura todo esse substrato, essa drenagem, para montar o substrato. Misturamos ela bem e vamos adicionando a matéria orgânica, a terra. A gente usa uma terra preta e vai misturando os drenos junto com essa terra aqui. Tem uma proporção quanto de terra para quanto de pedrisco? Até tem, mas a gente prefere olhar a situação que vai trabalhar e fazer um substrato mais próprio. Por exemplo, se fosse uma planta maior, eu deixaria com mais drenagem. Como é uma planta um pouco menor, eu vou deixar mais matéria orgânica. Está aqui no viveiro é molhado todo dia, né? A gente acaba podendo deixar mais drenagem e não acumular tanta umidade. Mas quando vai para o cliente, a gente prefere acumular um pouco de umidade até com mais matéria orgânica para que o cliente tenha mais segurança. Ó, a terra, tu pode ver, ela não compacta, ó. Ela desce toda. Deixa eu botar mais um pouquinho. Outra parte fundamental no cuidado com um bonsai é a iluminação. Então preste bem atenção nesses cuidados para que você deixe a luz correta incidir sobre o seu bonsai para que ele não morra por falta dessa luz. Ele precisa disso, né, Rafael? Exatamente, Zé. Toda planta precisa de luz solar. Algumas plantas mais, outras menos. Mas nunca pode tirar a luz solar da planta. Algumas plantas vão precisar de 2 a 3 horas de sol, outras podem chegar até 6 horas de sol, de incidência de sol sobre a planta, que é o caso dos pinheiros. Então o que acontece muito, o pessoal leva o bonsai para dentro de casa e não bate mais luz solar nele.
A partir do momento que não bateu a luz solar, ele deixa de se alimentar e começa a definhar. Então é muito importante você olhar onde que você vai deixar seu bonsai, qual é o sol que bate nele. Ou seja, muita gente leva o bonsai para casa, acha que ele é só um objeto de decoração e bota na estante. Mal às vezes lembra de colocar uma água, então já está errando na rega e também errando na questão do sol. Ele precisa dessa incidência e cada um vai depender aí do tipo de planta, né? Exatamente. Na estante jamais. Jamais. Até pode levar para a estante. Leva na sexta e tira domingo à noite. Então ele precisa ter essa proporção. Se tirou o sol dele, ele vai parar de comer. Outra questão é o pessoal que costuma deixar, então já que eu não posso deixar na estante, eu vou lá e coloco na beiradinha da janela, na parte de dentro. Isso também prejudica o bonsai? Se for colado na janela, o calor do vidro vai agredir a planta. Então é bom deixar um pouco mais longe do vidro. E outra coisa também muito importante, o pessoal leva o bonsai no peitoril da varanda, geralmente, e coloca direto no granito. E acaba o calor do granito entrando pelos furos de drenagem e secando a planta.